Primeira coisa, pô, Fernando, pra que eu vou ficar analisando meus dados se eu já tenho Instagram Insights, se eu já tenho meu gerenciador de anúncio, se eu já tenho todas essas ferramentas do Facebook e do Instagram? Muito interessante. E essa é uma pergunta muito feita com muita frequência. E aqui vão alguns pontos, tá? Primeiro, economia de energia. Economia de energia? Sim, economia de energia mental, beleza? Eu costumo dizer que ter um dashboard é como ter um segundo cérebro. Cara, isso aqui é incrível. Por quê? O nosso cérebro, ele consome muita energia. Se eu não me engano, o cérebro tem apenas 2% do nosso volume corporal, ou seja, é muito pouco representativo, mas em stand-by, ou seja, se nós estivéssemos deitados o dia todo, sem fazer nada, ele consumiria em torno de 25 a 30% de toda a nossa energia. Cara, é muita coisa. Isso se a gente estivesse sem fazer nada, né? Meio que meditando. Porém, conforme nós vamos pensando e tomando decisão, ele vai gastando mais energia. A gente pode comparar isso muito ao músculo. Pô, se você vai na academia, você chega cheio de energia, faz um treino pegada de manhã. Se você for tentar fazer um treino à tarde, você já não vai conseguir. Você tem uma fadiga daquele músculo. E é a mesma coisa com as suas decisões. Então, de manhã, você pode, geralmente, quando você acorda, você toma decisões mais claras do que quando você vai tomar a decisão no final do dia, porque a sua fadiga mental te causa um problema. Então, você passa a responsabilidade de algumas análises para o seu dashboard. Então, pô, imagine que todas as vezes você quer saber a quantidade de clique ou quanto você investiu em uma campanha naquele dia. Se todas as vezes você tiver que ir lá, abrir o gerenciador, fazer um filtro, filtrar data, filtrar campanha, filtrar não sei o que, relacionar, extrair, fazer alguma conta, colocar em outro lugar, isso te cansa. Isso é uma rotina que te cansa e não é necessário. Por isso que um dashboard, quando você extrai dali e deixa isso acontecendo num dashboard, igual eu vou mostrar para você nessa live, você já vai ter todo esse processo feito. Então, você vai fazer uma vez. No dia seguinte, você só vai avaliar. Você vai olhar, falar, fez sentido, não fez sentido, preciso tomar uma decisão ou está legal. Não preciso fazer nada porque está dentro do planejado. Beleza? Então, é como se você tivesse um segundo cérebro. Vamos lá. Análises temporais. Quando analisamos no gerenciador de anúncio, a gente não consegue ter percepção de tempo. Porque você não tem lá... Por mais que você tenha data de início, data de fim, você não tem uma linha temporal. Eu vou mostrar para vocês aqui como que essa linha ela se comporta e é muito fácil você avaliar isso. E esse tipo de análise nos ajuda a ter uma fácil identificação de padrão, tá? De padrões, e sejam eles quais? Fora da média, fora do planejado, melhor ou pior do que o esperado. Por exemplo, você no dentro do gerenciador, você não consegue criar ali algo que fuja da média, né? Então imagine que você tem lá um custo de R$10 todos os dias. No dashboard é muito fácil você ver se ele deixou de gastar ou se ele gastou muito. Por quê? Você vai ver um pico ou um vale dentro da linha temporal. Fora do planejado, você tem ali um planejamento. Você fala, cara, essa linha tem que estar nesse comportamento. Saiu daquilo, facilmente você vai ter essa percepção. Ou você tem algo esperado, você fala, eu espero que caia no final de semana, ou que suba em tais dias, ou em tais páginas, e você vê que foge desse esperado. Então, essa análise temporal, esse comportamento dos dados é muito perceptível em um dashboard, diferente de quando você está avaliando isso numa plataforma de insights, ou num Facebook Ads, ou num Google Ads. Beleza? Então, economia de energia mental e análises temporais. 2 pontos muito importantes. Terceiro, métricas avançadas. Quando estamos trabalhando com dados, nós temos o poder de criar novas métricas, que podem ser exclusivas para o momento em que estamos analisando um processo ou situação. O que significa isso? A gente pode ver depois, eu vou mostrar aqui no projeto, mas é como você colocar, por exemplo, cara, no Facebook, por exemplo, eu acho que é muito mais difícil você fazer uma avaliação, por exemplo, de qual foi o gênero das pessoas e a faixa etária que teve o maior CTR e
a quantidade de visualização de 95% maior. Então você vai começar a criar métricas e relacioná-las de uma maneira muito inteligente. Eu crio métricas aqui, por exemplo, de cliques por dia, tá? Então, todos os dias que os meus anúncios ficaram ativos, qual foi a média de clique que aquele anúncio teve? A gente cria uma métrica que eu acho que no Facebook você não consegue ter essa visão. Quando a gente está fazendo dentro do Face as nossas análises, a gente não consegue criar. Então, por exemplo, eu falo muito que é normal. Não existe certo ou errado. Existe o que é coerente para você analisar o seu resultado. Se você quer criar uma métrica que para você faz sentido, cara, você cria e vai ver aquele resultado, aquela métrica evolui ou não de acordo com a ação que você toma baseada na criação dela. Beleza? Então vou mostrar isso para você também hoje. E a última para encerrar, que é uma visão mais conceitual, tá? Isso aqui é mais técnico de ciência de dados mesmo, mas eu acho que é muito interessante eu começar a trazer isso para você. Que é o quê? Visão em cubo, tá? No mundo dos dados existe um modelo chamado OLAP, tá? Que é quando temos a construção de um cubo dos dados e assim podemos analisar uma situação ou evento de muitas perspectivas diferentes. Imagine que você tem um dado e você só vê uma face. Isso é o que você pode estar acontecendo com você nesse momento com o gerenciador de anúncio. Quando você constrói uma análise de dados e você começa a avaliar isso de perspectivas diferentes, você pode deixar de ver apenas a face de número 1 e ver que existem a face de número 6, 4, 5, 3, 2, né? Então você vai olhar aquela situação de uma outra perspectiva, beleza? E como isso acontece? Eu coloquei aqui, ó. Imagine que você impulsionou 2 posts diferentes e eles tiveram uma grande diferença de performance. Vamos dizer que a performance seja a quantidade de cliques. Como que você avalia esses posts de maneiras diferentes a fim de encontrar outras respostas, né? Ou seja, pô, beleza, eu sei que um foi melhor ou pior, mas por quê? Qual é a razão para que isso aconteça? Então você vai ter que começar a investigar de uma perspectiva diferente, ou seja, você vai avaliar de uma outra visão, tá? Então você pode criar indicadores que é o quê? Pô, como que foi o alcance desse cara? Eu sei que o clique foi maior, mas será que o alcance foi diferente? Será que o alcance por gênero, por idade, por região foram similares? Porque às vezes eles são muito parecidos, 2 posts parecidos, mas um foi muito mais entregue para homens de São Paulo de 18 a 24 e o outro para mulheres de Minas Gerais de 30 a sei lá quanto. Então você vai ver que eles acertam públicos diferentes e talvez isso influencie, tá? Ou você vai ver percentual de vídeo view, percentual de clique, enfim. Você vai começar a investigar. Eu até falei outro dia no Stories lá sobre investigação, a criatividade para você resolver problema. E esse tipo de coisa te ajuda muito, porque quando você tem a competência, né? Não que você seja incompetente, mas você vai aprender a desenvolver isso e ter a competência de avaliar uma mesma situação de perspectivas diferentes. Você vai buscar soluções muito mais criativas do que a grande maioria das pessoas que olha aquilo, entende o que foi bom ou ruim e simplesmente segue o caminho, mas não entende a causa, a raiz, o agente para que você escale ou você corte o mal pela raiz. Beleza? Então essas aqui são algumas vantagens que eu acho que, pô, existem inúmeras outras. Passar o profissionalismo, você ter um dashboard, segurança na tomada de decisão, transparência para o seu cliente, muitas coisas, beleza? Esses são alguns dos pontos.